bem-vindos a mais uma edição do Parada Técnica. Hoje, segunda-feira, 28 de abril, se eu não estiver enganado, né? 28 de abril de 2025. É muito bom ter a sua companhia aqui na nossa plataforma no YouTube, DF10 Brasil. Faz o seguinte, ó, pra gente começar o programa aqui, eu vou começar pedindo, né? Pidão até sou eu. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí embaixo aí, ó, se inscrever no canal, tá bom? Você aproveita para dar uma curtida e, acima de tudo, compartilhe com todo mundo, mande o link aí para os seus companheiros, seus amigos, dizendo o seguinte, ó, equipe Show de Bola, toda a galera tá por lá, toda segunda e sexta-feira com Parada Técnica, programa para falar do futebol do Distrito Federal, bater um papo, aquela resenha gostosa, né, animada, falando do que acontece no futebol em Brasília. Tivemos esse final de semana a estreia não, né? A estreia fora de casa foi do Capital, e a estreia em casa do Ceilândia. Segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ceilândia em seus domínios, lá no Abadião, com fila, com torcida do lado de fora fazendo fila para entrar. Ó, coisa boa. Muito tempo ó, que eu não via um trem desse não, viu? Mas também o ingresso estava direito à camisa, lá dentro tinha um crushzinho, tinha um DJ tocando e tal, né? Foi legal. E o Capital se recuperando na Série D do Campeonato Brasileiro, foi a Porto Velho e venceu o Gazin Porto Velho por 1-0, somando seus primeiros 3 pontos na competição. Assunto para hoje aqui com a nossa tropa. Estou ao lado do Gilmar Rodrigues e também do Homer Bosch. Gilmar, seu destaque inicial para esse final de semana esportivo dos nossos candangos. Aquela pergunta que eu te faço lá na rádio, na hora do comentário. Gostou, Gilmar? Gostei sim, não tem como não gostar dos resultados. Os resultados foram vitórias dos dois clubes candangos, cada um marcando 3 pontos na tabela, e isso é super importante. Não interessa se a vitória seja de 4, de 3, de 2, mesmo com dificuldade, venceu de 1-0, 3 pontos na tabela, isso é importante. Homer Bosch, boa noite para você, seja bem-vindo. Vou cantar com o Homer hoje, ó. Hoje eu vou cantar com o Homer, fazer a segundona, né, sertaneja lá no boteco do Toninho, lá no Gama. Tá bom, Homer? Saindo daqui, nós vamos pra lá e já vamos alegrar a galera aí, né? Eu sou o cantor e o Homer é o tecladista. Gostou desse gato? Você que estava de folga, mas de folga o Homer foi ao estádio para acompanhar o jogo. Dizem que ele tinha feito uma fezinha lá no Ceilândia e terminou perdendo, né? Foi assim, Homer? Muito boa noite, Fábio Santos, boa noite, Gilmar Rodrigues, boa noite a você que acompanha aqui o Parada Técnica. Com a Série D, eu gosto de acompanhar, até para estar falando com propriedade, né, do jogo. Eu estava em casa, falei, não, vou lá assistir o jogo do Ceilândia. Então, foi um jogo importante pela vitória, né? Mas confesso que esperava muito mais da equipe do Ceilândia, que antes de começar, inclusive, fui ali, fiz a fezinha, acertei a vitória, mas em termos de futebol, confesso para você que deixou a desejar. Eu esperava muito mais, mesmo que o Adelso já tinha dado uma declaração para a gente no primeiro jogo lá, que seria muito complicado, todos os 8 adversários muito complicados aí, mas a gente vai sempre naquela animação, até porque eu vi lá aquela fila toda, falei assim, não, é importante, o torcedor está indo, vamos lá também ver, mas em termos de futebol, não jogou 50% que jogou lá em Goianésia. Perfeito. Está aí o nosso Homer Borges trazendo o seu destaque inicial ao lado do Gilmar Rodrigues. Vou pedir para colocar na tela já a tabela do campeonato ao final da segunda rodada e com a classificação, Ceilândia já ficando permanecendo, aliás, melhor assim dizendo, na primeira colocação da Série D do Campeonato Brasileiro, com 2 rodadas realizadas até aqui. Você confere aí na tela, nós tivemos no sábado o empate da Aparecidense contra o Misto. É misto ou misto, Gilmar? Misto. Misto. Porque tem um X, tem um X. Tem um X. Esse jogo é uma figura, né? O Ceilândia vencendo o Goiânia 1-0, jogo com total cobertura da equipe Show de Bola aqui pelo nosso portal DF10 Brasil e também pela rádio DF10 Brasil, além da Brasília FM 98,1. Luverdense sapecou 1-0 para cima do Goianésia, permanece na liderança, lado a lado com o Ceilândia. E a notícia boa, né, muito boa, jogando lá em Rondônia, no Aluizão, a equipe do Capital superou o Porto Velho por 2-1. Com estes resultados, está aí na tela, ó, Ceilândia, primeirão, beleza, 6 pontos.
acompanhado do Luverdense, é o segundo colocado com meia dúzia também, terceiro colocado misto com 4, fechando o G4 Aparecidense com 4 pontos. Se a Série D do Campeonato Brasileiro terminasse hoje, nós teríamos classificados Ceilândia, Luverdense, misto e Aparecidense. Será que esse panorama vai mudar? Eu acho que vai ter uma mexidinha aí, uma só, viu? O resto não dá não. O quinto colocado, olha a mexidinha aí, é o Capital com 3 pontos. Porto Velho, Goianésia e Goiânia estão aí na lanterna dos afogados. Todas as 3 equipes estão aí sem somar pontos na competição, 0 para todo mundo. Você conferindo a classificação e os jogos da segunda rodada do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, dentro aqui do Parada Técnica. Ficou de bom tamanho pro Ceilândia esses 6 pontos, mas os dois falaram aqui, trouxeram os destaques iniciais, né? Agora vamos esmiuçar, destrinchar, né? Gilmar, o Ceilândia deixou um docinho na nossa boca lá com o Goianésia, né? Foi bom de ver aquele Ceilândia mordedor, pegando indo pra cima, fez gol, e arrepiou lá contra o Goianésia. Aí me chega em Brasília, todo mundo apostando 3, 4, 5-0 e tal, em função até do adversário que vive um momento difícil, desde a queda aí no Goianão, né? Trocando de técnico, jogador saindo, jogador entrando, mas foi uma parada duríssima, Gilmar. Dura, a expectativa era da vitória, né? A gente tinha uma expectativa da vitória do Ceilândia e devido a tão boa apresentação que o Ceilândia teve na estreia lá contra o Goianésia, de ter jogado tão bem, esperava-se até um melhor futebol do Ceilândia, até uma vantagem maior no placar. Mas lembramos que o Goiânia não é o mesmo do Campeonato Goiano. Fez contratações de bons jogadores, teve mudança de treinador, trouxe um treinador experiente que estava ultimamente no Ituano, e treinador, quando estreia a equipe, qualquer equipe que entra em campo com estreia de treinador, é sempre uma motivação a mais. Quer mostrar serviço. Quer mostrar serviço, é a estreia de um treinador, sempre tem uma motivação maior. Mas o importante é que o Ceilândia, com todas as dificuldades, fez 1-0, marcou 3 pontos na tabela e segunda rodada é líder do seu grupo e isso é o que é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ia começar a falar, eu já ia te interrompendo, mas nesse pacote que você quer falar aí, anota uma perguntinha aí. Tarta estreou. E aí, estreou bem? É jogador que vem para ser titular? Quem é que sai? Sai o Regino mesmo? Sai o Lucas? Quem é que abre vaga pro Tarta? Ou o Tarta vai ter que esperar o momento dele? Bom, primeira pergunta, antes de responder, primeiro que concordo com o Gilmar na questão de que quando tem estreia de treinador tem motivação, mas vai precisar aí falta 12 rodadas, mais 12 treinadores estrear no Goiânia para motivar, porque da outra para frente você vai ver que vai ser taca em cima de taca, entendeu? Esse time do Goiânia é muito ruim quem está contratando. Eu vi uma turma lá de torcedor, tinha dirigente também lá fora, muito amador, xingando aquela coisa toda, aquela gritaria toda. Então o Goiânia precisa de ser muito mais do que isso para voltar a ser aquele Goiânia antigo, né? Então, voltando então agora para a questão aí do Tarta. Claro que o Tarta tem totais condições aí, quando estiver jogando o seu futebol, e já entrosado com esse elenco aí, de dar uma alavancada ali naquele meio de campo, colocar essa equipe mais à frente, porque tem jogadores, Romarinho ali está precisando de ser mais acionado, voltar aquele futebol que a gente conhece, e o Tata é esse homem que tem essa qualidade de distribuir, só que ele precisa, ali os companheiros, saber, o Tata não é aquele cara que carrega a bola e vai, não, ele vai tocando, tá aqui, devolve aqui, vamos tocar, ele faz todo mundo trabalhar, então ele entrou no segundo tempo ali, por muito pouco o Ceilândia não deixa de conseguir uma vitória, porque até que os jogadores vão entender a forma que... Eu não acreditava mais no resultado de vitória. 50 minutos praticamente. Com empate. Estava ali já quer dizer, escuro não, porque desde que o tempo fechou, escuro, a lamparina ali não ajudou muito, né? Também que eu até não concordo, não sei por que colocaram aquele horário. Para mim, esses jogadores eles têm condições de ganhar dos seus adversários, que até no preparo físico, jogando mesmo, está certo que a diretoria do Ceilândia, nas declarações, que estava pensando na questão do torcedor, né? Do calor, essa situação toda, mas para o jogo em si eu acho que atrapalhou. A situação
daquelas luminárias ali. Quando eu fui assistir um jogo antes, aquele jogo do Gama, né, no campeonato Candango, que antecedia o jogo contra o Curitiba, eu já achei muito fraca. Aí disseram, não, mas vai melhorar. Não melhorou nada, tá horrível. O jogo ali à noite, parece aquele jogo quer dizer, nem sei se o Gilmar jogou bola alguma vez, mas que a gente vai com uma chácara, né, alguma coisa assim, e aí você aquele breu danado ali, demorou, até o tempo estava fechado, aquela chuva, atrapalhou muito a iluminação. Eu acho que até influenciou um pouquinho na forma do Ceilândia, aquela vontade que a gente viu a turma jogar lá em Goianésia, o pessoal tentava, mas não dava. Mas ainda bem que veio o resultado. E aí, concluindo essa pergunta, o Tata vem sim para somar. E da forma que ele entrou, eu concordo com o Adelso, né, que você não pode simplesmente entrar como não aconteceu. O Gilmar dizia que não. Deus chegou até no último programa de sexta que deu a escalação, de onde querendo passar por cima do Adelso. Eu falei, tá certo, seu Adelso. E aí o Adelso acertou, entrou com o time que estreou, aí você coloca depois o jogador que for contratado, cabe ao Tata mostrar que joga mais. Para mim, mais do que o Regino. O nosso amigo aqui queria tirar o Lucas Silva, né, que eu não concordo. Para mim o Lucas Silva tem que ficar ali protegendo mais, é o cão de guarda, né, mais o Regino. Não é bom jogador? Mas por a característica, quando o Tata cansar, tiver machucado, ele entra lá, mas ali atrás, quem tem que ficar para mim é o Lucas Silva. Então o Tata tem tudo para ser o titular, mas tem que jogar muito mais do que jogou na sua estreia. Deixa eu conversar um negócio com você aqui. O cara está dizendo, veja você, o cara está dizendo que o Tata tem que mostrar o futebol. Ele mesmo já cuidou até das ripas do Tata, quando era do Gama. Tata foi pro Juventude, Tata arrebentou no Gama, Tata foi pro Brasiliense, Tata precisa provar. No próprio Ceilândia. No próprio Ceilândia. Ele está dizendo que o jogador tem que provar, Gilmar. Pelo amor de Deus, né? É dar a camisa para ele os outros 10 que se viram a Deus para lá, Gilmar. Concorda com ele? Não, eu não tô entendendo que o Homer não está dizendo que o Tata tem que provar. Não. Não, estou dizendo sim, que ele tem que provar. Não. Ele já provou que é um jogador que tem qualidade técnica de jogar no Ceilândia, no Neymar já Brasiliense. provou que joga futebol no Santos, mas está jogando alguma coisa? Não, então, se ele não jogar, vai para o banco, o Regime volta. O Homer, o que você quer dizer não é que ele tenha que provar, que ele já ele tem qualidade técnica para ser titular do Ceilândia. Agora é questão de tempo porque ele está chegando agora. Mas isso não é provar que ele tem ainda o futebol? Ele está chegando agora. Os outros já fizeram uma pré-temporada, que ele não teve essa pré-temporada no elenco. Ele chegou, tem uma semana, treinou uma semana. O treinador, no decorrer do jogo, já colocou ele em campo, ele foi muito bem. Para mim, o Tata chamou a responsabilidade do jogo para si. Agora, quanto a quem ele vai substituir, vai depender do Adelso, que vive o dia a dia do elenco. Para nós que... A qualidade que eu sei que ele tem, o Tata tem muita qualidade, por isso jogou por tudo esse local que passou, mas se ele não entrar bem... Todo lá do meio campo do Ceilândia, é melhor que todos. Mas se não mostrar, vai pro banco. Tem uma marcação muito boa, sai em velocidade para o ataque, roda bem essa bola, ele é participativo no jogo, joga mais do que todos lá daquele meio de campo. Tem que melhorar um pouquinho o condicionamento físico. Eu acabo de falar aqui, gente, que não, o Tata é porque ele não participou da pré-temporada. Que pré-temporada? Se o Candangão acabou agora há 15 dias, uma semana depois estava começando a Série D. A mim, pô, já é pré-temporada. Vocês ficam alisando o jogador, não, que não está preparado. Já dá a camisa pro cabo e fala, vai lá, tu ganha 20 mil reais, entendeu? É para trabalhar, trabalhe logo. Ainda tem que dar tempo ao tempo. O campeonato é curto, tem 14 rodadas, Gilmar. Sim, mas ele já entrou nessa partida. Eu não sei quanto tempo vai demorar, se vai ser na terceira ou na quarta, mas eu acredito que ele vai desempenhar um bom futebol e vai conseguir a titularidade. Como eu estava falando agora, no lugar de quem? De Regino, de Lucas Silva, o Adelson de Almeida é quem vive o dia a dia do Ceilândia. E do jeito que ele é um jogador muito rápido, você acha que ele é jogador para jogar 90 minutos? Não dá conta, no Brasiliense trocava por conta disso também. Tem que melhorar um pouquinho o condicionamento, que para mim é um cara de muita qualidade. Agora, precisa de melhorar algumas coisas. Aí o campeonato, o Fábio diz, é um campeonato curto, e aí eu não sei. Então, por isso o Adelso está aí, para, de repente, pescar. Agora, que deve ser, vou usar o que você gosta de dizer,
deva ser titular, sim, mas para mim tem que mostrar todas essas qualidades. Se não mostrar, me desculpe, o Regino estava muito bem também. Eu não tenho dúvida que o Tarta vai mostrar essa qualidade, porque nós conhecemos o Tarta desde que começou no Gama, passando pelo Ceilândia, pelo Brasiliense, a passagem que teve pelo Juventude. Isso vai acontecer ao longo do campeonato. Eu era craque, mas hoje não joga mais nada. Ao longo do campeonato ele vai conseguir. Agora, se no lugar do Regino ou no lugar do Lucas Silva, o Adelso de Almeida sabe melhor quem vive o dia a dia. Porque, no meu entendimento, a gente vendo de fora, a gente analisando, o Tarta é o segundo volante. Agora, o papel do primeiro volante, do cão de guarda, do cabeça de área, tanto o Regino faz bem como o Lucas Silva. De qualquer forma, o Adelso está bem servido com um ou com o outro. Isso significa que o Ceilândia tem plantel, tem peça de reposição. Que bom a gente olhar no banco do Ceilândia, ter reserva para as laterais, como o Paulinho, que foi titular há tanto tempo, o Isley no banco, Badjuga para a zaga. Você olha atacantes lá, Mila, você vê o time do Ceilândia hoje tem peça de reposição para as laterais, para o meio, para o ataque. Isso é bom para o Adelso de Almeida, ele vai poder rodar a equipe quando precisar. É um campeonato de 14 rodadas na primeira fase. Vai ter contusão, vai ter cansaço também, que ele vai ter que rodar a equipe. E ainda falta um bom jogador também que tem no meio ali, que nós não estamos falando, que é o Nolasco, que está machucado, vai voltar para compor o meio campo. Portanto, esse ano o Ceilândia tem um plantel vasto, um plantel com muitas peças de reposição. O Fábio disse no último programa que ele sente falta daquele centroavante fixo. Eu ia chegar aqui agora. E aí, para mim, agora eu concordo, porque o Júnior Timbó, para mim, não jogou nem aquilo que ele jogou. Não, viu? Porque o Timbu tem um rabo maior. O rabão do Timbu, a diferença do rato pro Timbu, o rato é normal, tem um rabinho assim, o Timbu parece um rato, tem um orelhão, um rabão desse tamanho. Lá do Sul tem um monte de Timbu na rua. Mas então o Júnior Timbó, para mim, não jogou aquele futebol que nós vimos lá de tá cruzando, levando, saindo. Aí eu achei que o Ceilândia, se tivesse esse homem que o Fábio falou de jogando fixo, talvez essa bola chegaria ali e abriria mais espaço para o pessoal da lateral. Então eu já começo a concordar que precisa de ter, apesar que está em extinção no futebol. Mas eu vim aqui justamente para cobrar. Você antecipou a pergunta, eu vim aqui para cobrar. Porque meu querido Gilmar falou o seguinte: rapaz, não é só Tarta não, calma. O elenco está sendo reforçado, tá vindo PP, Neném e não sei o quê. Cadê o atacante? O PP é centroavante, né, que veio da Nápoles? É o centroavante, que não estava à disposição do treinador Adelso de Almeida domingo. No último sábado. Mas nós vimos uma coisa diferente. Por quê? No jogo de Goianésia, o ataque do Ceilândia, formado por Kennedy, Walter Bala e Romarinho, tinha um revezamento ali. O Kennedy, horas pela direita, horas pela esquerda. O Walter Bala também fazia essa inversão. Quando o Walter Bala ou o Kennedy fazia o lado esquerdo, o Romarinho centralizava. Nessa partida foi diferente. Não teve esse giro desses três jogadores intercalando a posição. Eles não rodavam. A gente via que o Romarinho ficou mais fixo pela esquerda, o Walter Bala como centroavante, jogando enfiado, e o Kennedy pela direita. No final do jogo, lá para o segundo tempo, é que nós vimos o Kennedy fazer alguma jogada, fazer essa inversão pelo lado esquerdo. Não teve aquele rodízio do ataque que teve anteriormente. Eu vi o Kennedy foi muito nervoso no jogo, né? Reclamando bastante. Eu não sei como o assistente não chamou o árbitro depois que ele tinha sido amarelado, reclamando o tempo todo, por muito pouco eu não vi exatamente. Então, é um dos fatores aí, que, diferente da estreia, né? Lógico que eu estou dizendo assim, o Ceilândia não estava jogando sozinho. Mas o que eu senti falta foi das descidas do lateral, aquele que veio de Jataiense, como é o nome dele? Bolt. Bolt. Ele mais marcou do que apoiou, né? Ele ficou um pouco preso, talvez, na marcação. Isso atrapalhou um pouquinho, até ele abria muito espaço para o Kennedy bater essa bola para o gol. E quando aconteceu? Quando o Kennedy, como eu disse, ele estava mais preocupado em reclamar, ele tentou chutar duas bolas lá que eu falei, hoje a coisa não vai ser boa não. Foi um chutinho que
E devido o Bolt ficar tão recuado, quando pegava a bola na direita, o Bolt não estava avançando bastante para fazer o 1-2 que a gente E lá fala em no Goianésia futebol. as jogadas saem Ele muito fazia. pela direita. Né? Mas é tanto que no Você segundo que trouxe tempo... esse Diego Bolt pro Ceilândia? Não, isso é o pessoal que É o acompanha o pessoal Goianão. que gagueja, não. Não, o empresário aqui é esse aqui, ó. O pernambucano foi o Gilmar que botou no capital. Porque Não, ele é. pensa que ele tá durinho. O pessoal de Você Jataí chegou, me ligou dizendo que é um ótimo jogador. né? bom jogador. E realmente chegou e está mostrando futebol. Fábio, o Roma, ele estava tão sobrecarregado que o Adelson no segundo tempo fez até o que nós defendemos até que tivesse feito também lá em Goianésia, que foi o reforço na lateral colocando o outro lateral. Colocou o Paulinho, porque o time do Goiânia estava muito forte por aquele setor e o Bolt ficou muito preso na marcação. E no ataque, como eu falei, voltar a falar dos 3 atacantes, lá em Goianésia, eles revezavam muito de posição. E no domingo não fizeram isso. No sábado não fizeram isso. Eu perguntei, o Gilmar está insistindo que o jogo do Ceilândia foi ontem, domingo. Foi sábado, viu, gente? Eu perguntei, vocês viram que eu perguntei, né? Cadê o PP? Está escondendo o outro. Tá sabendo de alguma coisa, se o PP vem, não vem, bota, não bota, joga, não joga, né? Precisa botar um atacante centralizado na hora que ele vem. Olha, ô Romero, eu sei que você não nega fogo aí em cima do muro, né? É cedo ainda a gente chegar aqui e fazer uma cobrança pro Romarinho. Romarinho, Manauara, Ceilândia, todo mundo diz que é a tua segunda pele, bola na rede, mete gol toda hora e tal, mas segunda rodada já, Romarinho. O campeonato não é tão longo assim, né? Já podemos já puxar a orelha do Romarinho? Porque as 2 primeiras partidas eu não vi. Realmente, tá escondendo um pouco o futebol. Não gagueja, não. Não, já que o Gilmar disse que tem que ter paciência aí com o Tarta, né? Você também disse que o cara jogou para tudo quanto é lado. O Romarinho também. Então, teria que ser muito doido da cabeça, ou então o cara não está jogando nada, para tirar um jogador como o Romarinho, que tem qualidade. Agora, como eu disse do Tarta, que tem que provar, o Romarinho, nessa outra passagem pelo Ceilândia, tem que mostrar aquele futebol que ele sempre mostrou no Ceilândia. E se o Adelson está insistindo com ele, é porque sabe da qualidade. A qualquer momento, ele pode voltar a ajudar a equipe do Ceilândia. É uma área de desafogo, mas é isso. O jogador que, quando acostuma fazer gol, que começa 2 partidas sem isso, já incomoda ele também. E isso costuma até atrapalhar. Então, com certeza, o Adelson está trabalhando os próprios jogadores que sabem da qualidade, vai dar esse apoio, que de repente, numa fase importante, esse jogador pode voltar a marcar. Que eu, particularmente, gosto muito do futebol dele, mas concordo com você que não está mostrando aquele futebol que sempre mostrou lá no Ceilândia. Né? Ainda não. Pedi para botar na nossa tela aqui, só para você conferir, em relação à próxima rodada, já está a classificação aí para você, né? Ceilândia, Luverdense, Misto e Aparecidense, os 4 primeiros, e os 4 últimos, Capital, Porto Velho, Goianésia e Goiânia. Eu acho que a única alteração que a gente vai ter lá na frente, para efeitos de classificação, o Capital, eu acho que entra nesse grupo classificatório aí. Acho que fica para fora Aparecidense ou Misto, mais para o Misto ficar para fora, acredite. Bom, a próxima rodada apresenta o Goianésia enfrentando o Porto Velho. Esse jogo, aliás, o Goiânia, né, enfrentando o Porto Velho. Esse jogo acontece lá no Olímpico, em Goiânia. Você vai conferir com o timaço show de bola aqui da nossa DF10 Brasil no próximo sábado, o Ceilândia enfrentando o Capital. É o clássico candango, válido pela Série D e a sua 3ª rodada. Temos o Misto, que vai enfrentar lá no Dutrinha, tá? A equipe do Luverdense. Aí esse é para pegar fogo, hein? Esse é um joguinho que eu vou torcer como ninguém para dar um empatezinho para ajudar nós, né? Que é um confronto direto aí de equipes que vão brigar por esse G4. Perder ponto é bom demais. E é um clássico regional, né? Exatamente, Então, nós temos também, só que, pois é. O Goianésia, lá no Valdeir de Oliveira, vai enfrentar a Aparecidense, outro clássico regional. Daí, esses são os jogos da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Lembrando que o Ceilândia é o primeiro colocado
com 6 pontos ganhos ao lado do Luverdense. As duas equipes ainda não perderam na competição. Fechou assim? Deixa eu falar para você. Tem um recado legal para você. Vou falar de Clínica Odontológica Marília. E aí, tá com a ripa torta? Tá com a ripa furada? Tá precisando arrumar um namorado? Bonitão? Precisando arrumar uma patroa bonitona e tal? Então, o segredo é ter saúde. E aí, um dos princípios é ter as feições assim, beleza e tal, né? E o sorriso é fundamental, é a porta do seu cartão de visita. Então, Clínica Odontológica Marília, valorize o seu sorriso e de sua família no 3384-7722. Os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal esperando por você lá na Clínica Odontológica Marília. É o seguinte, algo mais a acrescentar sobre Ceilândia, porque nós vamos para o nosso bloco comercial e no próximo bloco a gente vai falar de capital, que envolve Série D, envolve também a Copa do Brasil e, por último, o clássico contra o Ceilândia, para a gente fechar a fatura por aqui. Algo específico do Ceilândia? Não, é só para fechar aqui dizer que mesmo não apresentando o futebol que se esperava apresentar no último sábado, o Ceilândia ganhou de 1-0, 6 pontos na tabela e é líder do grupo e pronto, está de bom tamanho. Vocês não têm coragem? Porque só fala assim, que o Ceilândia precisa disso, precisa daquilo. Vocês não têm coragem para falar que o Ceilândia tem um ótimo goleiro que está salvando a equipe? Diga lá, Ron. Eu até ia falar para não colocar jogo aí à noite, né? Porque no JK já não é bom. E o jogo lá, teremos um clássico, põe 3,5, tá bom, né? 3,5. Porque senão aí não tem sucuri, não tem... como é o nome do goleiro? Tem cobra que dê jeito, que dê jeito nessa situação. Não porque... tem cobra que dê jeito. Eu vou ser porta-voz do Homer. Meu querido Ari de Almeida, assim como eu fiz com o Godofredo, foi assim? Foi. Eu cheguei perto para falar, um escutador de sertanejo. Ari... Almi, Adelson, direção do Gama, olha... Ceilândia, né? Direção do Ceilândia, né? Estou pensando lá no forró lá no Gama. As lamparinas lá... Pouquíssima diferença em relação ao estádio JK, lá no Paranoá. Fizeram um negócio que os postes são baixos, lá no Abadião a iluminação é pouca. Então, Ari, eu acho que é melhor você voltar o jogo para as 3h30, que você ganha esse espaço de 1 hora, e termina o jogo ainda com a luz natural, do que botar para 4h30, porque aí vai poupar um pouco a torcida, os jogadores, e a imprensa também, que a gente fica lá na estufa, no efeito estufa lá em cima, na cabine. E aí, de repente, você não poupa essa situação, mas... o jogo a gente consegue enxergar até o final. Porque o segundo tempo, estou errado? Segundo tempo de Ceilândia e Goiânia, em alguns momentos lá, boate total. Está muito escuro, precisa de fortalecer, reforçar essa iluminação e teria que subir esses postes, tanto no JK como no Abadião, porque você foi jogador de futebol profissional, né, Romer? Chegou quase a ser convocado para a seleção brasileira. O cara tá ali, aí vem o lançamento, o goleiro bate o tiro de meta, pá, o cara sobe, né? Quando ele tá aqui, ó, ele dá de cara pro refletor, queima o olho do cabra lá, ele passa a não enxergar mais. Então, isso aí não é crítica, né, pela crítica, mas é em benefício do seu próprio time, da sua equipe. Pergunta pros jogadores, se aumentar o tripé lá, se não fica melhor. Eu acho isso, não acha, Gil? Sim, com certeza. Melhorando a iluminação, fica melhor para tudo. É verdade. O recado foi dado, Romer? Concordo plenamente e tenho certeza que o Ari, o Adeus, todo mundo jogou bola e já sabe disso, né? Só que nós podemos falar porque a gente não sabe, assim, essa questão, às vezes você faz crítica, alguém lá da administração vai fazer biquinho, né? Mas nós ajudamos, estamos falando. Não, ajudou, mas não está bom. Tem que colocar assim, atrás dos gols, lá no Gama, lá para você ver que a iluminação já é boa, a própria a FIFA, né, colocou mais 17, isso, atrás para melhorar. Então, é uma situação que para o futebol profissional, me desculpe, né, não existe aquilo ali. Tá pior Tá do que pior. os sociais aqui em Brasília, que a gente vai lá
na beira do lago. Exatamente. Uma iluminação melhor. E você disse bem, não é a crítica pela crítica, é a crítica que todo mundo achar que tá bom, aí chega, o menino tem uma característica muito boa, o Ari. Ele anda no meio dos torcedores ali. Talvez o cara, para achar que vai contrariar ele, não falou pro Ari, eu tenho certeza que ele sabe que não tá bom. Agora, se os recursos, a administração, não vai lá ajudar, aí resta nós mesmos cobrar, porque tem essa coisa, se ele cobrar lá, de repente o pessoal fecha a porta. Que não está bom, não está. Atenção, administração de Ceilândia. Olho no lance aí, ó. Vamos ajudar o Ceilândia, que é o nosso representante na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente torce para que tenha o seu acesso para a Série C. E não adianta vocês aparecerem depois, quando estiver lá no topo, para bater nas costas, para abraçar. Agora que é a hora de abraçar, mas abraçar de forma efetiva, ajudando. Levanta aquela torre lá, vamos botar mais iluminação no trem. Tem dinheiro para tanta coisa, né? O governador Ibanez, né? Exatamente. Estão gastando com tanta coisa aí que só Jesus é na causa. Então, vamos gastar lá com Ceilândia uma besteirinha também. Intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco falando do Capital. Capital que pegou o Porto Velho, faturou, pega o Botafogo depois de amanhã, quarta-feira, e depois no próximo sábado enfrenta a equipe do Ceilândia. Assunto pra gente daqui a pouco no Parada Técnica. Segura aí. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Parada técnica para você aqui no nosso portal DF10 Brasil. A gente sempre fala com oferecimento de luz do sol, energia solar. Faz assim, ó, deixe o sol para pagar a sua conta. O barateamento é de até 95% do valor das suas contas de energia elétrica. Se você pagava 3 mil, vai pagar 150. Se pagava 2 mil, vai pagar 100. Se pagava 1.000, vai pagar 50. O desconto é de R$950. Dá um pix legal aqui para mim, se você quiser mandar, viu? A Luz do Sol tem para você profissionais muito especializados com um projeto ideal, perfeito para a sua residência, para o seu comércio, para a sua chácara, sua fazenda. Então faz assim, ó, 999671825 é o telefone da Luz do Sol Energia Solar. Você pode entrar em contato com a rapaziada e solicitar aquele atendimento. Projeto campeão para você, vai ser muito legal. Com o nosso Parada Técnica, ao meu lado aqui, Gilmar Rodrigues e Romer Borges. Gilmar, que é torcedor do Fluminense, Romer, que é torcedor do Vasco, e eu, que sou torcedor do Friburguense. Se você rir, Gilmar,
Você está me entregando. Gilmar sabe que eu sou friburguense. Primeiro bloco, nós falamos aí do Ceilândia, né? Tudo do Ceilândia, desde a lamparina, do Tarta, do PT, do Neném e tudo mais. Agora a gente fala do Capital, que foi até Rondônia, lá no Aluizão. E o Capital venceu por 1-0, gol do estreante, né? O meia Matheus. É Matheus o que mesmo, irmão? Anjos. Matheus Anjos, tem um nome diferente. O Matheus fez o seu primeiro gol com a camisa do Capital e a equipe soma 3 pontos na competição. Homem, independentemente se jogou, se bombou, se expulsou, se amarelou, seja o que for, esse resultado foi otiminho pro Capital, irmão. Exatamente. Até para poder não cair naquele caminho que o Gilmar dizia do técnico, do Roberto, né? Se não conseguisse uma recuperação, com 3, 4 rodadas aí, poderia cair pela forma que acontecem as coisas no futebol brasileiro e lá no Capital não seria diferente, né? Então, um resultado importantíssimo para voltar ao equilíbrio nessa equipe aí do Capital, que a gente torce também ao lado do Ceilândia que possa conseguir ficar aí entre os 4 para seguir na competição. Então, importantíssimo, independente, como você disse, se jogou bem ou não, o importante nessa etapa aí foi vencer o jogo fora de casa. Recuperou o que perdeu aqui dentro. É verdade. Lá na frente pintou gol, Matheus Anjos. E lá atrás teve estreia, Pedro Romano. O Capital vai se encaixando, hein, Júlio? Sim, com a ausência ainda do Éder Lima, que vinha tão bem também na equipe do Capital. Chegou o zagueiro que foi o melhor do campeonato, que é do campeonato local, que é o Pedro Romano. Estreou já como titular. E sempre bem o Pedro Romano. O Matheus Anjo, que tinha sido a principal contratação, foi o melhor jogador da Série A2 de São Paulo. No primeiro jogo não foi tão bem contra a Aparecidense. Nesse jogo lá em Rondônia, entrou depois, ficou no banco, mas entrou depois e fez o gol da vitória. Capital, que ainda teve a falta de vários titulares, como Wallace, Mateuzinho, ainda não voltaram, né? Continuam no DM, não sei se já voltam contra o Ceilândia, mas se não voltarem... Acredito que não. Deve voltar possivelmente contra o Ceilândia, se não contra o misto no dia 10. Mas estão fazendo falta esses jogadores? Não. Agora essa vitória, como o Homer falou, foi super importante para a equipe do Capital, após ter perdido na estreia, ir lá fora e conseguir 3 pontos. Muito importante essa vitória para o Capital. Você sabe se o Robert jogou ou não? Não. Não jogou, não sabe? Não jogou? Não. Romarinho então, foi no meio campo. Romarinho jogou no meio campo. Agora, uma coisa é certa, né? Eu fico assim, animado com o Capital, vou explicar por quê. Porque eu acho que é uma equipe que ela tem apresentado estrutura, né? Tem celular que está tocando, seu celular está tocando mesmo, aí, tá vendo? Ó? Gilmar, que celular, dá aqui celular. Vou jogar esse celular lá, né? Olha, o que é? Jornal Nacional, para me poupa. Rapaz, me poupa, rapaz. Aqui é parada técnica, não é William Bond, não, rapaz, desliga esse troço. Então, eu acho que o Capital, ele apresenta estrutura, essa estrutura se revela na prática na medida que contrata. Depois que eu fiquei sabendo, mais ou menos, Romer e Gilmar, da base salarial que os jogadores recebem, vou falar um negócio para vocês, tem time na Série B do Brasileiro que não paga, hein? Estou te falando sério. Tem time na Série B do Campeonato Brasileiro que não paga alguns salários que o Capital paga aqui em Brasília. Então, montou o estádio JK. Só tem 2 problemas. A iluminação, que é horrorosa, e não tem lugar para a imprensa trabalhar. Péssimo. Só essas 2 situações. O demais do estádio é maravilhoso. Mas como a gente entende que existe um todo, então nesse todo está faltando essas 2 coisas aí. Tem obtido alguns resultados que levam o Capital a disputar competições, como agora quarta-feira, faturando um din-din legal, pegando o Botafogo lá no Engenhão, depois tem um jogo da volta. Então vamos falar sobre isso. Engraçado que aqui o preço do ingresso é assim, ó. Aí eu fui ver o preço mais caro no Engenhão é 100 conto. Mais caro é 100 reais. Aqui 256. Assunto para lá daqui a pouco. Então, eu tenho esperança no Capital, pelo que vem fazendo, pela forma correta, assim, os caras pensam de forma profissional. E você falou assim, Gilmar, encheu a boca para falar sobre Ceilândia. Ceilândia tem elenco esse
quê? Para ir lá e bombar lá nas cabeças. Eu quero roubar essa tua frase e jogar ela de volta para você, que eu acho que também o Capital tem elenco de verdade, tem grupo, né? Não é só um time, tem um elenco para chegar nas cabeças nessa Série C. Você não acha, Sim, não? o Capital tem elenco, tem peças de reposições para tudo que é posição. É. Se você vai para a zaga, ele já tinha lá. O ano passado era Lucas Oliveira e Eder Lima. Tá os dois. Tem o Richard, muito bom jogador, que jogou o Candangão. Pedro Romano. Para as laterais tem o Leron, tem o Vinícius. Na esquerda tem os mesmos dois do ano passado. Lucas Silva foi o melhor lateral desse ano. Tem o Renan Luiz, que o ano passado foi titular. No meio campo tem vários jogadores ali, várias peças de reposição. No ataque. Precisam ser utilizados pelo técnico. Exatamente. Só ter, né, Romero? E o homem não botar em campo, por exemplo, o Robert, eu não sei porque que o Robert não entra. Não estou entendendo. Também não estou entendendo. Mas o Capital tem vários jogadores, tanto no ataque nem se fala, tem várias peças de reposição. Portanto, além de time, tem elenco a equipe do Capital. Eu já estou começando a entender porque que aquela camisa que está lá no fundo, né? Tanta empolgação. Tem tanto jogador sim. A defesa no Candangão foi muito boa, tem reforço agora. O meio de campo tem bons jogadores, inclusive tem, eu concordo, o Robert muito bem, não sei porque não está jogando, né? Mas eu não estou fazendo a cobertura, você está lá, né? É empresário, parece, né? De alguns lá. Mas o ataque ganhou de 1-0, tudo bem, fora de casa é excelente, como eu disse aqui, para o Capital, para apaziguar um pouquinho a situação de qualquer crise lá. Agora, não adianta você ter grande número, mas não ter qualidade, porque o ataque do Capital, desde o Candangão, vem assim, ele deu uma goleada, me parece, contra o Ceilândia, né? Mas, assim, precisa para mim de jogador, porque se depender só do Wallace, que está machucado, né? Aí, Está falando isso porque teve sorte na decisão do Candangão que passou pelo Capital, o Gama, que é torcedor do Gama. Tá falando isso porque teve sorte ali, porque o time do Capital era 10 vezes melhor que o do Gama. Desde o ano Você passado. fala lá fora, não sou eu não, tá, gente? Torcedores do Gama melhor, que é o pessoal que fala lá fora. O Capital é muito melhor que o Gama, só não teve sorte. Mas a parte do ataque, desde o ano passado, quando perdeu pro Ceilândia também, para mim está faltando qualidade, não é quantidade, qualidade no ataque. No ataque só tem um jogador que já foi craque, mas hoje está contundido, está igual o Neymar, qualquer coisa está machucando. Tem o Mateuzinho que é artilheiro do campeonato, foi artilheiro do Candangão, ficou as últimas partidas de fora, porque machucou. O próprio Wallace, não vamos discutir Então, a qualidade provocar. técnica O dia que o Mateuzinho marcar o gol lá, você vai lá e entrevista ele, fala, ó, o cara começou a marcar, porque temos por o enquanto não marcou Riquelme, ainda. temos o Deizinho, tem vários jogadores de ataque, o Mateuzão, tem vários jogadores ali no ataque do Capital. Agora, na estreia contra a Aparecidense, foi uma partida muito parecida com aquela contra o Samambaia lá no Rorizão, que perdeu. É aqueles jogos que nada dá certo. O goleiro da Aparecidense fez defesa ali que a gente não entendeu, milagrosa. São tipo de coisas que em campeonato tem partidas lá que não encaixa, que nada dá certo. Tem 2 campeonatos que esse ataque para mim não encaixa. Mas eu vou repetir, estou torcendo para que, eu estou dizendo assim, da minha visão, poderia trazer 2 jogadores de ataque, porque o Wallace pernambucano mostrou que já foi um craque, já foi. Agora, tem as deficiências, tem a questão de... Não fala isso não, nem craque. Ele não fez... Mas ele é um cara... Não, para uma Série D... A bola sobrando, mas é a característica dele, ele é do Nordeste lá, do 13 lá, que a bola vinha e tu empurrava. Sim. Então, por onde ele passou, ele tem aquele biotipo mais fortão e tal, mas sobrou pra ele, ele guarda. Você tá enciumado. Sabe o que tá acontecendo com você, Romulo? É que você tá percebendo que o Brasiliense montou uma equipe, trouxe uma hegemonia ali, aí o Gama foi ficando meio balançado. Aí agora vem o Capital com dinheiro, tal, e o Gama balançado e tal. Você tá com medo de cair pra 3ª posição no futebol de Brasília. Larga esse ciúme pra lá, mano. Esse aí eu não tenho preocupação. O assunto não é o Gama, mas já que você está falando, o Gama vai vir forte, se tudo der certo. Mas eu estou falando que, para o bem do futebol de Brasília... Não sou eu não, tá? Eu estou dizendo que... Porque é assim, ó, tem coisa que você fala...
Também, se quiser dar entrevista também, beleza. Se não quiser, não tem problema. Você fala, o cara fica emburrado com você e não vem dar entrevista depois. Eu estou dizendo que esses jogadores que você está lá mais no dia a dia do Capital, está dizendo que são bons jogadores. Mas, por enquanto, é aquilo que eu falei, para mim tem que mostrar que é bom. E isso como? Fazendo gol, então. Até agora eu não vi. Eu vi 1-0 para a Presidência, 1-0 agora lá pelo Capital, e nenhum desses jogadores que fez gol foi quem veio de fora. Então cai naquilo que eu estou falando, tem que trazer mais qualidade, não é quantidade não, entendeu? Sim, mas... Que birra é essa que o homem Olha, do Capital, eu vou falar mais uma vez do ataque do Capital. Para mim, aquele ataque, quando voltar os que estão contundidos, com Mateuzinho pela direita, se movimenta muito bem, um bom jogador, mostrou no Candangão, foi artilheiro do Candangão, jogou lá no Atlético Goianiense, mostrou isso. Riquelme mostra ser um excelente jogador também, que joga pelo outro lado. E o Alas Pernambucano, nós conhecemos ele como joga centralizado. E vou repetir aqui o que eu já falei num programa anterior. Esse ataque do Capital, dando tudo certo, esses jogadores também, tem tudo até para ser o melhor ataque da Série D. Espero que não dê ataque cardíaco ninguém, né? Você, Gilmar falou, me lembrou bem do Riquelme aqui. Rapaz, ontem eu em casa, de bobeira e tal, zapeando lá, achei um canal, eu esqueci o nome do canal, mas estavam repetindo um jogo de Coritiba e Paraná Clube, que o Paraná Clube caiu de novo, né, pra segundona, né? E aí tô lá assistindo, rapaz, aí vai Riquelme, vai pra cima do Rafinha, Riquelme, pra cima do Rafinha. Eu falei, como tem Riquelme no futebol brasileiro, né? Tinha que ter mais na Argentina, né? Quando o cara fechou a imagem assim, é o Riquelme, do Capital, ele tava no Paraná Clube. Bom jogador. E deu um nó no Rafinha, o Rafinha comeu dobrado lá com o Riquelme nesse jogo, mas o Coritiba ganhou. O time do Paraná é muito ruim também, né? Tem que então começar a mostrar futebol, porque vocês mesmos disseram aí que a Série D é muito rápida. Então, espero que não fique só na coisa do empresário aqui, Gilmar, dizendo que é craque, é um monstro. Monstro de quê, gente? É um jogador simples, assim. Não existe craque no futebol do Distrito Federal, não existe craque no Centro-Oeste brasileiro, não existe craque em quase lugar nenhum. Acho prematuro falar que Estevão é craque, Neymar já foi craque, não é? Então não tem craque no futebol brasileiro. Tem não. Quiçá no futebol do Distrito Federal. Você tem jogadores esforçados, jogadores que tem muito cabeça de bagre, né? Tem jogador que corre muito, mas pensa pouco, né? O jogador corre muito, mas pensa pouco. Aí a bola vai para a linha de fundo. Então, menos, né? Craque em Brasília não tem não. Tem que o Capital... Temos bons jogadores. Temos bons jogadores. Para fechar aqui, Série D, que eu preciso colar com vocês na Copa do Brasil, tá? Sua expectativa, depois dessa vitória do Capital, qual a expectativa que você traz em relação à equipe para a sequência da competição, Gilmar? Para a sequência, pega o Ceilândia. É um jogo onde tudo pode acontecer. Vitória do Ceilândia, por jogar, jogar no Abadião e ter uma semana de descanso. É muito provável. Agora também empate ou vitória do Capital também é normal. É um clássico local, portanto, qualquer resultado. Vitória do Ceilândia, empate ou vitória do Capital é normal. Desse jeito. Tem que ser assim, ó. Você quer ver? O Ceilândia... Eu vou chamar a atenção aqui. Parem de ficar falando que o Gilmar é imparcial. Parem de ficar falando que o Gilmar é imparcial. Quem falar que o Gilmar é imparcial aqui vai se ver comigo. Ele acabou de dizer aqui que o clássico sábado pode dar o Ceilândia, pode dar empate e pode dar o Capital. Poder qualquer um resultado desse é natural. Agora eu tenho, só que eu digo que é normal. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Olha, é um jogo tão difícil, tão páreo duro, que não dá para prever. Tá parecendo não aquela dá, história, é a mesma coisa de um Fla-Flu. Quem é que vai dizer, o Flamengo ganha com certeza, ou o Fluminense não ganha. Eu vou falar. Não tem como. Vou falar. Então Botafogo e Fluminense. Aqui, você que está acompanhando a gente aqui no nosso portal DF10 Brasil, responda para mim. Botafogo e Fluminense, jogando semana que vem, dá o quê? Botafogo. Botafogo. Não pergunte. 9 anos sem o Fluminense ganhar. Não pergunte. Você quer ver, Gilmar? Presta atenção aqui. Homer. Ali, hein? Ceilândia e Capital. Sabadão. Ali, Homer. Resultado do jogo. O Ceilândia vence pela situação de viagem para Rondônia, para o Rio de Janeiro. O Capital, que agora que está tentando embalar, vai chegar cansado. Aí o Ceilândia vai vencer, que seja de 1-0, mas vence o Ceilândia. Tá vendo, gente?
Tá vendo? Respondeu. Errado, mas respondeu. Errado. Tá todo errado, mas respondeu. O jogo vai ser empate. Porque o clássico é o equilíbrio. Como se enfrenta, o mesmo bicho pega. Então, lá na Abadião, vai ser um empatezinho, ó, pra ficar ali, né? Cada um com gordura pra ir atrás, né? Não é pra queimar, não. Pra ir atrás ao longo da competição. Você quer mudar o seu placar? Não, a vantagem do Ceilândia é de ter uma semana de descanso, uma semana para treinar, e o Capital estava no norte do país, não sei se vai para São Paulo, depois para o Rio, não sei a logística que vão usar, mas vai ter que ir para o Rio de Janeiro, voltar para Brasília, não vai ter quase tempo para treinar. Não é de ônibus, e não, vai ter é de avião. eu sei, mas mesmo assim, não vai ter quase tempo para treinar, e tem um jogo, dificílimo jogo, no meio da semana contra o Botafogo. O Capital vai estar cansado. O Ceilândia tem essa vantagem. Parênteses aqui. Vocês passam muita mão na cabeça de jogador de futebol. Você, Homer, eu e muitos outros. Vou explicar por quê. Estava vendo outro dia aí os jogos de basquete, né? Vôlei. Basquete treina no dia também. Jogou num dia, no dia seguinte tinha outro jogo decisivo, basquete. NBB jogou hoje, aí amanhã à noite de novo. Aí na quinta-feira, pau no lombo de novo. 1 hora antes eles treinam. E agora tem 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos, 10 quartos e tal. E basquete corre muito mais. Corre pra caramba e tal, não sei o que, tem contato físico, tem tudo. Joga no dia seguinte. E jogador, não, tem que ter 72 horas. Ai, minha perna, ai, o gelo, ai, não sei o que. E não acontece nada disso, porque em muitas situações, esse espaço que o jogador tem é para ir pro setor de postos e motéis, entendeu? Nhanhã, e etc. Toma uma, churrasquinho, entre outras coisas mais. Ou eu tô errado, dupla? Vai ficar calado? Olha. Faz igual o senhorzinho Malta lá em Roque Santeiro. Tô errado. Tô certo ou tô errado? A situação é que precisa de a coisa ser mais profissional. Hoje em dia o futebol não dá mais para isso, né? Até porque, não, mas o basquete só, o tempo é menor. Não é, porque é toda hora o relógio parado, né? E no futebol é 90 minutos, mas de jogo mesmo tem aí 30 minutos. Então, por todas essas situações que hoje o futebol profissional não aceita mais, que eu até acho que deve voltar aí lá pro setor, porque tá ficando tão mimimi, um futebolzinho desse tamanhozinho, que eu acho que tem que soltar essa turma. Porque na época do Romário, o cara ia para lá, no meu tempo, foi jogar e teve jogador que pulou o muro para ir para as posições, e aí tinha futebol. Então, o futebolzinho tá mimimi. Eu já tô começando a achar que... jogador, viu? Não era ele não, gente. Que é isso? Eu não. O que ficava lá na concentração era eu. Jamais. Gilmar Rodrigues. Segunda-feira está terminando, amanhã tem terça, aí depois tem quarta-feira. Além da Assembleia dos Vigilantes, lá no CONIC, na rampa dos Vigilantes, em frente à Casa do Chocolate, quarta-feira, 19h30, meia hora antes, nós vamos ter o Capital entrando em campo lá no Engenhão contra o Botafogo. A pergunta que não se cala, ele vai responder agora. A chance. Fábio, o Botafogo é campeão do Brasil, campeão das Américas. Venceu o Fluminense. O Capital é um time em ascensão no Distrito Federal. Sim. O grande favorito é quem? É o Botafogo. Mas essa Copa do Brasil é o torneio das surpresas. Quem não já viu tanta surpresa? Nós tivemos o Brasiliense vice-campeão, nós tivemos o Criciúma. O Criciúma com o Felipão foi campeão, né? O Santo André. Juventude. O Baraunas, lá de Mossoró, com Cícero Ramalho, ganhando lá em São Januário de 3-0 do Vasco em 2005. Ganhando do Vasco de 3-0. Cicinho Ramalho, rapaz, com 42 anos, ganhando, no primeiro jogo lá empatou por 2-2, lá em Mossoró, com o Romário em campo, lá em São Januário, também com o Romário em campo, ganhou de 3-0, foi a maior surpresa, né? Do Baraunas naquela época? Lembro, tem vários. O meu amigo Hermano, que depois parou de jogar, trabalhou comigo lá na Petrobras. Hermano, era meia do Baraunas desse tempo. Grande Hermano,
Mora lá em Ele só Mossoró. lembrou do Baraúna, sabe? Porque eu falei que o Botafogo ganhou do Fluminense. Ele foi buscar uma situação lá de... Nós tivemos tantas surpresas. de Vasco. Quem não lembra daquele time do Paulista de Jundiaí, que Mas o estava capital, ultimamente na 5ª divisão do Campeonato Paulista, teve 2 ascensões, né? Subiu para a 4ª, O agora para a capital tem 3ª. chance ou não tem? Olha, Tudo pode acontecer. tudo pode acontecer, porque o Marcelo Duó chama a Copa do Brasil como de quê? De torneio Campeonato do Diabo do Cão. Ele tem um ditado de Conheço falar. essa pessoa que ele fala aí. O Marcelo Duó é o narrador lá da Band em São Paulo. Ele usa um linguajar esquisito lá porque Como é é esquisito? o torneio das surpresas. Copa do Brasil, existem coisas que a gente não costuma ver em outros E aí? campeonatos. Portanto, torço para que o Capital tenha um bom resultado lá no Engenhão quarta-feira. Perfeito. Então, agora é comigo, tá, Ronaldo? Só um minutinho. Se alguém que estiver nos assistindo agora insistir em falar que o Gilmar é imparcial, vai ser eu comigo, tá? Para com isso. Para com isso. Ele acabou de dizer para você que o jogo, quarta-feira, pode dar o Botafogo. Mas pode dar um empate. O quê? Pode dar o Capital também? Ora! Imparcial. Nunca! Olha o resultado do jogo, quarta-feira, Homer. Quarta-feira, empate lá, empate Não, é aqui. só O Bota... quarta-feira lá. É porque eu falei que ia ser empate lá e empate aqui. O Botafogo elimina o Capital nos pênaltis. Então, quarta-feira lá vai ser empate. Perfeito. Bom, vou falar também, né? O jogo lá quarta-feira, o Botafogo, depois de ter dado uma goleada, uma ripada bem dada no Fluminense, né? Ele vai, nessa mesma sequência, vai botar o time titular lá, o Portuga, né? Que deu o nó no Renato Gaúcho, nó tático. O Portuga vai com o time titular na tentativa de atropelar o Capital para jogar aqui em Brasília com um time misto. Mas ele não vai conseguir, em sua plenitude. Ele não vai meter 4-5. Vai ser 2-0 o Botafogo. E aí o Capital não perde o jogo da volta, porém perde a sua classificação. Mas já é uma campanha maravilhosa, porque jogar com as estruturas do Botafogo, o elenco que ainda sobrou e tal, eu acho que não dá para o Capital. Estou sendo honesto, não dá para o Capital. 2-0. Gilmar deu empate e o Homer deu Empate. empate também. Só torço que o Homer tenha falado pela boca de um anjo. Que o Capital traga um empate lá do Rio de Janeiro. Porque se o Capital trouxer o empate, se conseguir empatar no Rio, não perderá aqui. Ô, gente, aqui, ó, eu pedi para colocar na tela aí. Olha só, fiquei da gente conversar isso aqui, né? Já tá na tela aí? Tá? Beleza, obrigado. Então, a parada é o seguinte, olha, Copa do Brasil. Ingressos à venda para Capital e Botafogo no Mané Garrincha. Gilmar, anote aí na sua agenda, ó, de R$ 58 a 216. Tá bom para você? Tem o outro valor lá? Pode colocar para nós aí? Tem? Então tá bom, coloca aí para nós. Isso. Agora já o valor, tá na tela aí, tá, né? O valor dos ingressos no Engenhão pro jogo de quarta-feira. O ingresso mais caro tem em 2 locais específicos, né? Na Oeste e na Leste. R$100 é o mais caro. R$100 é o mais caro. Gilmar, a alegação pode ser o seguinte, gente, o Capital para o público do Rio de Janeiro não tem a expressão. O Botafogo para o público carioca, o público de Brasília, que muitos são cariocas, já tem uma pegada. Então a gente eleva, salva o preço, porque nego vai usar do mesmo jeito. É assim? Fábio, nem só no Engenhão, mas nós sabemos que até nos clássicos lá no Rio de Janeiro, no próprio Maracanã, ingresso custa de 30 a 120. Lá no Engenhão está 100, né? O máximo, pela Copa do Brasil. No Rio, o ingresso mais caro é 120. E nos jogos aqui do Mané Garrincha, quando vem Flamengo, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, que seja, é de 100 a 250, 300, até R$400. Eu estou achando até esse jogo do Capital, tem ingresso aí a partir de 59. No Mané Garrincha, que esses eventos aqui no Mané Garrincha costumam o valor ser mais alto.
Tá mais barato até do que quando vendem compra os mandos de campo de Flamengo, de São Paulo, de Corinthians, de Vasco. Nesses outros jogos, costuma, o Homer Boss sabe disso, o valor ser mais alto, né, Homer? Sim, mas assim, qual é a quantidade? Tem que ver a quantidade de 50 e pouco, porque toda declaração que a gente vê do Godofredo é que ele está priorizando o torcedor do capital, nós queremos trazer o torcedor. Então, se ele quer trazer o torcedor, então ele faz o seguinte, tem lá aquele sócio torcedor do capital, então quem... Para corroborar com a sua análise, o Godofredo ele lançou assim, uma promoção. O torcedor do capital que for ao estádio com a camisa do capital, independentemente do setor, ele vai ter 50% de desconto. Vai acabar pagando R$30, Homer. Não, se tiver... Pode escolher o setor, tá com a camisa do capital... Se tiver essa situação aí eu vou concordar, porque você trazer uma grande crise, qualquer situação aí que dê errado por falta aí a questão daqueles vigilantes, né? Não é vigilante, é aquela segurança que tem que colocar privada, né? Isso. É muito mais caro, porque você vai ter que colocar uma estrutura de acordo com o que você vai colocar de ingresso para vender, né? Então ele está contando que torcedores do Botafogo vão lá. Então aí eu vou concordar que o ingresso é muito caro. É muito caro. Tanto é que se fosse eu pegava essa turma aí que costuma comprar aí e falava assim, meu amiguinho, me dá... Não, a turma aí que compra, né, eventos aí, os empresários, né, o pessoal aí do Mané, né? Ele. E fala assim, ó, me dá 5 milhões, me dá aí 3 milhões, e aí o resto toma conta aí, segurança é pra sua conta e pronto. Mas é assim que é feito, né? Mas será que nesse do capital, não. Capital, eu, se fosse nesse jogo, eu faria isso. Não vou mexer com uma possível dor de cabeça. Vou vender, me garanto, com 3 milhões ali, tá bom, toma conta, entendeu? Não, mas a gente tem certeza que o público do Distrito Federal, o Botafogo tem uma boa torcida em Brasília, e o público do Distrito Federal é um público que gosta de futebol. O dia que você falou, outras pessoas que não sejam... Vidigal, você falou que não enche uma Kombi o torcedor do Botafogo. Por que você está mudando agora? Não. Olha, o público do Distrito Federal gosta de um bom futebol. Meu amigo Vidigal é um dos torcedores da torcida jovem do Botafogo, que é um dos mais jovens. Torcida jovem. Torcida jovem é um dos mais jovens. Que para mim, a torcida jovem do Botafogo que eu conheço, Dr. Jonas Duarte, Dr. Jomar, Carlos Alberto, que é o Carlinho lá da Rádio Nacional. Já deu 500 anos, para. Já deu quentinho. Parada é o seguinte, ó, o jogo da volta do Capital com o Botafogo, minha opinião, se der 20 mil pessoas no Mané Garrincha, ficou de bom tamanho, mais do que isso não dá. O Botafogo não está rendendo aquilo que se espera, o Capital não tem uma presença, né, ainda forte do seu torcedor. É coisa para 3, 4 mil mesmo no Estádio Nacional. No frigir dos ovos, 20 mil pessoas no máximo. Estou errado, não estou, Gilmar? A camisa do Botafogo em si, mesmo não estando bem, eu acredito que a marca Botafogo faz com que leve 15, 20 mil torcedores. É Botafogo, é Vasco, é Fluminense, Flamengo. Nós vimos o Vasco da Gama jogando na Série B com o Atlético Goianiense. O Vasco botar 35 mil no Mané Garrincha, o Homer sabe disso. Olha esses nomes, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, tem peso do Distrito Federal. Essas marcas... Fluminense também tem? Sim, os clubes do Rio de Janeiro, Fábio, quando jogam em Brasília, levam público, independente que esteja bom, esteja bem ou não no momento. Eu citei aqui agora, não tem 3 anos aí que eu vi o Vasco jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, não estava bem na tabela, botar 35 mil aqui contra o Atlético Goianiense. Portanto, o Botafogo, a marca Botafogo se leva. Ele está doido me cutucando para ver se eu falo alguma coisa do Vasco. É o seguinte, a única situação, sei que tem um custo, mas a única situação que eu acho que tem que, pensando em termos de capital para esse jogo,
se é o que o Godofredo sempre fala, o apoio tem que ser dado, sim, ao torcedor Exato. do capital. Se o torcedor que mora no Gama, que torce para o Botafogo quiser vir, é outra coisa, mas ele tem que pensar no seu torcedor. Exatamente Entendeu? isso. Pra mim, essa é a situação. Concordo. Nós estamos chegando ao rodapé do nosso Parada Técnica. Quero te lembrar, viu, programa novo, então você não gravou. Segunda e sexta-feira, às 8 da noite, aqui no YouTube, nosso portal DF10 Brasil. A gente sempre espera por você, tá bom? Segunda, 8 da noite, sexta-feira, 8 da noite, tá? Mesmo com o feriado prolongado, quinta-feira, dia do trabalhador, muitos vão enforcar na sexta-feira, né, homem? Ó, tem muita gente aí que tá... Tem muita gente aí, vai deixar a barba por fazer até quinta-feira, que é a véspera da viagem. Vai ficar 50 dias em Alagoas, é mole? Vai visitar o Paulo lá? Ó, Não, né? ele veio para Brasília, né? Mas assim, eu Ah, prometi que eu não ia dar essa cutucada, mas eu vou abrir um espaçozinho pra gente falar além do futebol do Distrito Federal, mas como destaque final, tá, gente? É curtinho mesmo. Vamos ver. Ontem o Flamengo passou a patrola no Corinthians. O povo quer saber, Romer, foi pênalti ou não no Arrascaeta? Não foi nunca. Não foi nunca. Porque se for, o amigo Gilmar vai achar bom para danar, porque se aquele foi pênalti lá, então o jogo diante do Botafogo foi um assassinato, né? Teria que uma tentativa de homicídio, né? Aquele empurrão que o jogador do Botafogo deu no baixinho lá no colombiano, né? Então, assim, não foi pênalti nem o do Botafogo e muito menos aquele ontem do Flamengo. Gilmar Rodrigues, você viu, depois assistiu mais umas 10 vezes, que você gosta do Flamengo, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o Gilmar só fala do Flamengo, então o Flamengo está no coração dele. Foi pênalti? Vasco, não, Vasco. Fábio, não torço por Corinthians nem por Flamengo. Agora, o que eu vi ontem foi uma vergonha. Por quê? No lance em si, o árbitro errar e marcar um pênalti ali, a gente respeita, porque nós sabemos, né, a velocidade e tudo mais, a colocação, muitas vezes bem colocado, mas a impressão que dá, assim, a primeira impressão que dá no árbitro, ele tem que ser rápido, não tem esse negócio, ele não tem tempo para pensar. Ele viu, ele tem que apitar ou não. Ele não apitou, ele estava muito próximo. Ali o que houve, encostou, o bico do pé do Arrascaeta com o jogador do Corinthians encostou. Só encostou. O cara não chegou batendo para derrubar nem nada. O Arrascaeta fez a jogada normal. Quando ele viu que a bola foi para a linha do fundo, aí depois ele dobrou a perna e caiu. Agora, o árbitro teve uns 3 minutos lá no VAR. Não tinha como ele não ter visto aquilo e analisado ali. Não é o tipo de erro. Foi premeditado. Aquilo ali é um erro inadmissível. É a mesma coisa daquele erro do gol do Fortaleza. O árbitro lá dentro, o Bandeira tem que estar com o último homem. Muitas vezes o Bandeira, no momento, ele pode não ter visto pingar a bola lá dentro do gol. Mas com a imagem parada, não tinha como não dar aquele gol do Fortaleza. São erros inadmissíveis. Não dá para engolir aquilo ali. Não foi. Se tivesse sido, independente de ser por Flamengo, por Corinthians, por Vasco, por Botafogo, por Fluminense, nós não estamos aqui como torcedor. Nós estamos como analista. Então, nós temos que dar nossa opinião baseada naquilo que nós vimos. Não é isso aí, homem? Perfeito. É isso aí. Muito bem. Confesso eu que eu imaginava que a sua resposta ia ser diferente. Confesso. Eu pensei que o Marcos falou assim, Fábio, foi pênalti, mas poderia não ter sido pênalti. Ou não foi pênalti. Mas dessa vez, ele desceu o muro e contou para você que para ele não foi pênalti. Eu não vou perguntar do Hugo, não vou perguntar mais nada, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas vamos fechar o nosso Parada Técnica. Romer, excelente descanso para você, descanso merecido. Volte com as pilhas recarregadas.
para a gente dar sequência na nossa Série D, no nosso Parada Técnica e também pela Rádio DF10 das transmissões. Um forte abraço e até a próxima, Romer. Um forte abraço, Gilmar, Fábio, a todos os amigos. E estarei ligado no Parada Técnica de sexta-feira aí, ligadinho com a equipe aí assistindo, de onde eu estiver, com certeza, e a jornada esportiva também, né, para ver se aquele resultado que eu disse que o Ceilândia vence vai acontecer ou não. Tá certo. João Rodrigues, excelente descanso para você e a gente se encontra já no Parada Técnica sexta-feira, sabadão com Capital e Ceilândia. Aqui o trabalho não para, né, Gil? Não poderemos parar. Boa noite, Fábio, boa noite, Romulo. Feliz, boa viagem, sei, com certeza. Você está indo para uma região aconchegante, está indo para o Nordeste, com certeza. Você vai gostar da terra dos Marechais. E voltaremos na sexta com Parada Técnica e sábado, direto do Abadião, com um grande jogo, o clássico local entre Ceilândia e Capital. Beleza. Com os destaques aí de Romer Borges e nosso Gilmar Rodrigues, a gente vai colocando um ponto final ao Parada Técnica, agradecendo a você, que a cada dia tem, né, se aproximado, tem curtido, tem compartilhado, já está inscrito no nosso canal? Se inscreve aí sim, só botar, clicou, olha, tudo pronto, já está inscrito e aí você ajuda a fortalecer o nosso canal para que a gente esteja aqui toda segunda, toda sexta-feira nas nossas transmissões e é muito importante ter a sua presença conosco, é fundamental. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, tá aí Gilmar e Romer, e a gente fecha o Parada Técnica, agradecendo a todos e até o nosso próximo encontro, sexta-feira, Parada Técnica, às 8 da noite. Fomos!